Ele humilhou a esposa de 55 anos na frente de todos, trocando ela por uma jovem de 25. Mas o destino tinha outros planos. E anos depois, a vingança da vida chegou de um jeito que ninguém esperava. Helena Andrade ajustou o colar de pérolas no pescoço enquanto observava seu reflexo no espelho do quarto. O vestido azul marinho que escolhera para a festa de aniversário realçava seus olhos claros e disfarçava as pequenas marcas que os anos haviam deixado em seu corpo. Ela sorriu para si mesma, sentindo-se bonita e confiante. Afinal, não era todo dia que uma pessoa completava tantos anos de vida ao lado do homem que amava. Do andar de baixo, chegava o som de vozes animadas e música suave. Os convidados já haviam começado a chegar para a celebração que Maurício, seu marido, havia organizado no salão de festas do Clube Atlético Primavera. Helena respirou fundo, verificou uma última vez se a maquiagem estava perfeita e desceu as escadas com elegância. O salão estava magnificamente decorado. Arranjos de rosas brancas enfeitavam as mesas. Velas aromáticas criavam um ambiente acolhedor, e um banner dourado com os dizeres "Feliz Aniversário, Helena" pendia sobre a mesa principal. Cerca de 50 pessoas circulavam pelo ambiente, todas vestidas com suas melhores roupas, conversando animadamente enquanto degustavam os canapés preparados especialmente para a ocasião. "Minha querida Helena!", exclamou Dolores Santana, uma amiga de longa data, aproximando-se com um sorriso radiante. "Você está absolutamente deslumbrante. Esse vestido ficou perfeito em você." Helena agradeceu o elogio com carinho, mas seus olhos procuravam por Maurício no meio da multidão. Ela o avistou perto da mesa de bebidas, conversando animadamente com alguns colegas de trabalho. Ele estava impecável em seu terno cinza, o cabelo grisalho perfeitamente penteado, exalando a confiança que sempre a havia atraído nele. Maurício dirigia uma das maiores construtoras da cidade, a empresa construtora Horizonte Novo, e era respeitado por todos que o conheciam. Eles haviam construído uma vida sólida juntos, enfrentando os desafios que o casamento trouxe ao longo dos anos, sempre apoiando um ao outro nos momentos difíceis. "Helena, querida, preciso te apresentar alguém", disse Maurício, aproximando-se dela com um sorriso que ela não conseguiu decifrar completamente. Ao lado dele caminhava uma jovem de cabelos loiros e olhos verdes, vestindo um vestido vermelho que contrastava com sua pele clara. "Esta é Isabela Ferreira, nossa nova arquiteta. Isabela, esta é minha esposa Helena, a aniversariante da noite." Isabela estendeu a mão com um sorriso que parecia ensaiado. "É um prazer conhecê-la, senhora Helena. Maurício fala muito sobre a senhora." Helena apertou a mão da jovem, notando como ela era bonita e elegante. Havia algo na forma como Isabela olhava para Maurício que fez um pequeno alarme soar na mente de Helena, mas ela rapidamente afastou esses pensamentos. Era sua festa de aniversário, não era momento para desconfiança. "O prazer é todo meu, querida. Seja bem-vinda à nossa empresa e à nossa festa." Maurício parecia ligeiramente nervoso. Um comportamento que Helena conhecia bem depois de tantos anos de casamento. Ele tinha o hábito de mexer no relógio quando estava ansioso, e ela notou que ele fazia exatamente isso naquele momento. "Bom, vou deixá-las conversando enquanto vou cumprimentar outros convidados", disse Maurício, afastando-se rapidamente antes que Helena pudesse responder. A conversa com Isabela foi educada, mas superficial. A jovem falou sobre sua formação, seus projetos na empresa e seus planos para o futuro. Helena a achou inteligente e ambiciosa, qualidades que ela admirava. No entanto, havia algo em seus olhos que a incomodava, uma intensidade que parecia fora de lugar em uma conversa casual. A noite seguiu seu curso normal.
Helena recebeu os cumprimentos dos convidados, ouviu discursos emocionantes de amigos queridos e soprou as velas de um bolo elaborado que Maurício havia encomendado na confeitaria Doce Encanto. Foram momentos felizes que ela tentou gravar na memória, sem saber que esta seria a última festa em que se sentiria verdadeiramente amada por seu marido. Durante o jantar, Helena notou que Maurício parecia distraído. Ele participava das conversas, mas seu olhar vagava frequentemente pela sala, parando sempre na mesa onde Isabela estava sentada. A jovem, por sua vez, sorria de uma forma que Helena começou a achar excessivamente familiar. "Maurício, você está bem?" Helena perguntou baixinho, inclinando-se para mais perto do marido. "Claro, querida. Só estou pensando em alguns projetos da empresa. Você sabe como sou." Era verdade. Maurício sempre foi um homem dedicado ao trabalho, muitas vezes levando os problemas da construtora para casa. Helena havia aprendido a conviver com isso e até admirava sua dedicação. Mas alguma coisa naquela noite parecia diferente. Quando chegou o momento dos brindes, Maurício se levantou com uma taça de champanhe na mão. O salão ficou em silêncio, todos esperando suas palavras. "Meus queridos amigos", ele começou, a voz firme ecoando pelo ambiente. "Estamos aqui hoje para celebrar uma pessoa muito especial. Helena sempre foi uma companheira dedicada, uma mulher de caráter exemplar." Helena sorriu, sentindo o coração aquecer com as palavras carinhosas do marido. Ela dedicou os melhores anos de sua vida à nossa família, sempre colocando nossas necessidades acima das dela próprias. Por isso, quero fazer um anúncio importante nesta noite especial. O coração de Helena disparou. Seria uma segunda lua de mel, uma nova casa. Maurício sempre a surpreendia nos aniversários. Depois de muita reflexão, chegou o momento de seguirmos caminhos diferentes. Helena merece ser feliz e eu também mereço buscar minha felicidade em uma nova fase da vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras de Maurício ecoavam em sua mente, mas ela não conseguia processar completamente o que estava ouvindo. "Maurício, o que você está dizendo?" Ela sussurrou, mas sua voz se perdeu no silêncio tenso do salão. Helena sempre foi uma mulher maravilhosa para a época em que estivemos juntos. Mas os tempos mudaram, e eu também mudei. Encontrei alguém que compartilha dos meus novos sonhos e aspirações. Maurício olhou diretamente para Isabela, que baixou os olhos timidamente, mas não conseguiu esconder um pequeno sorriso que brincava em seus lábios. "Isabela e eu, bem, descobrimos que temos muito em comum. Ela me faz sentir jovem novamente, me inspira a sonhar com novos projetos, novos horizontes." Helena sentiu as lágrimas começarem a queimar seus olhos. Ao redor dela, os convidados sussurravam entre si, alguns chocados, outros claramente constrangidos pela situação. Dolores segurou sua mão em um gesto de apoio, mas Helena mal conseguia sentir o toque. "Sei que isso pode parecer súbito", Maurício continuou, ignorando completamente o estado emocional da esposa. "Mas às vezes a vida nos leva por caminhos inesperados. Helena sempre entendeu que eu sou um homem que precisa de desafios, de novidades." A humilhação era completa. Ali, na frente de todos os seus amigos, familiares e conhecidos, Helena estava sendo abandonada publicamente. O homem com quem havia construído uma vida, com quem havia sonhado envelhecer, estava declarando que ela não era mais suficiente para ele. "Maurício, por favor." Helena tentou falar, mas sua voz saiu quebrada, carregada de dor. "Helena, você é uma mulher forte. Tenho certeza de que entenderá que isso é o melhor para nós dois. Você merece alguém que a ame pelo que você é agora, não pelo que foi no passado." As palavras eram como punhais. Cada frase carregava uma crueldade disfarçada de gentileza que tornava tudo ainda mais doloroso.
Helena olhou ao redor e viu nos rostos dos convidados uma mistura de choque, pena e constrangimento que a fez querer desaparecer. Isabela finalmente se levantou e se aproximou de Maurício, que a recebeu com um sorriso que Helena conhecia bem. O mesmo sorriso que ele havia usado para conquistá-la anos atrás. Espero que todos possam entender nossa decisão e nos apoiar neste novo capítulo, disse Maurício, passando o braço pela cintura de Isabela em um gesto que deixou clara a natureza de seu relacionamento. Helena não conseguiu mais suportar. Levantou-se da cadeira com as pernas trêmulas, deixou o guardanapo cair sobre a mesa e caminhou em direção à saída do salão. Cada passo era uma luta contra o desejo de desmoronar ali mesmo, na frente de todos. «Helena, espere!» gritou Dolores, tentando alcançá-la. Mas Helena não parou. Atravessou o saguão do clube com dignidade, mesmo sentindo os olhares de pena que a seguiam. Apenas quando chegou ao estacionamento, longe dos olhos curiosos, permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Sentada em seu carro, com as mãos tremendo sobre o volante, Helena tentou compreender como sua vida havia desmoronado em questão de minutos. O homem que havia prometido amá-la para sempre acabara de declarar publicamente que ela não era mais desejável, que pertencia ao passado, enquanto uma jovem representava seu futuro. A dor era física, como se alguém houvesse arrancado pedaços de seu coração. Mas junto com a dor, algo mais começou a se formar no peito de Helena, uma determinação férrea de que esta não seria a forma como sua história terminaria. Helena acordou no sofá da sala, com o pescoço dolorido e os olhos inchados de tanto chorar. A luz do sol filtrava pelas cortinas, lembrando-a cruelmente de que o mundo havia continuado girando enquanto o dela desabava. Por um momento, tentou se convencer de que tudo não passara de um pesadelo terrível, mas a roupa amarrotada da festa e o celular cheio de mensagens de apoio confirmavam a realidade brutal. Levantou-se devagar, ainda vestindo o vestido azul marinho que havia escolhido com tanto carinho na noite anterior. Agora ele parecia um símbolo da ingenuidade perdida, uma lembrança dolorosa de quem ela era antes de descobrir que seu casamento era uma mentira. O barulho da chave na porta a fez congelar. Maurício entrou como se nada tivesse acontecido, carregando uma mala de viagem e evitando seu olhar. «Bom dia, Helena», disse ele, a voz fria e distante. «Vim buscar algumas coisas». «Algumas coisas?» Helena repetiu, a voz rouca. «Maurício, precisamos conversar sobre ontem, sobre essa loucura que você fez». Ele parou no meio da sala, finalmente olhando para ela. Nos olhos dele, Helena procurou algum vestígio do homem que havia amado, algum sinal de arrependimento ou dor, mas encontrou apenas uma frieza que a gelou por dentro. «Não foi loucura, Helena, foi a coisa mais sensata que já fiz na vida». «Sensata? Você me humilhou na frente de todos os nossos amigos, me abandonou no dia do meu aniversário por uma garota jovem o suficiente para ser sua filha». Maurício suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. «Helena, você sempre foi dramática. Isabela não é uma garota, é uma mulher inteligente, ambiciosa, que entende meus sonhos e projetos. E eu não entendia». As lágrimas começaram a rolar novamente. «Eu que abri mão da minha carreira para apoiar a sua. Eu que estive ao seu lado quando a construtora quase faliu. Eu que cuidei da sua mãe quando ela ficou doente. Exato, você fez tudo isso porque era sua obrigação como esposa. Mas agora eu preciso de alguém que me inspire, que me motive a crescer». As palavras atingiram Helena como socos. Cada sacrifício que havia feito, cada sonho que abandonara, cada momento em que colocara as necessidades dele acima das suas, tudo estava sendo reduzido a obrigações. «Maurício, nós podemos conversar, procurar um terapeuta de casais. Todos os casamentos passam por crises». «Não é uma crise, Helena. É o fim»,
Ele começou a subir as escadas. Já conversei com meu advogado, Dr. Rodrigo Menezes, do escritório jurídico Águia Dourada. Ele entrará em contato com você nos próximos dias para discutir os detalhes do divórcio. Helena subiu atrás dele, desesperada. Você já tem advogado? Há quanto tempo está planejando isso? Maurício estava no quarto tirando ternos do armário com movimentos mecânicos. Helena, por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Mais difícil? Para quem? Para você que está saindo desta casa para os braços de outra mulher? Ou para mim, que estou descobrindo que minha vida inteira foi uma mentira? Ele parou de arrumar as roupas e se virou para ela, o rosto endurecido. Sua vida não foi uma mentira. Foram anos bons, mas agora acabou. Você precisa aceitar e seguir em frente. Como você pode ser tão frio, tão cruel? Não estou sendo cruel, Helena. Estou sendo honesto. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Helena sentiu as pernas ficarem fracas. Apoiou-se na cômoda, tentando processar as palavras dele. Há muito tempo? O que isso significa? Maurício hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto da verdade revelaria. Significa que há anos eu venho me sentindo aprisionado neste casamento. Vendo você envelhecer, perdendo a energia que um dia teve, se acomodando na rotina. Envelhecer? Maurício, nós estamos envelhecendo juntos. Era assim que deveria ser. Para você, talvez. Mas eu ainda tenho sonhos, ainda tenho energia para viver novas aventuras. Isabela me faz sentir jovem novamente. Helena olhou para o espelho da penteadeira e viu uma mulher de cabelos grisalhos, linhas de expressão ao redor dos olhos, o corpo que já não tinha a firmeza da juventude. Durante anos, havia aceitado essas mudanças como parte natural da vida, especialmente porque achava que estava envelhecendo ao lado de alguém que a amava exatamente como ela era. Então, o problema sempre fui eu, disse ela, a voz quase inaudível. Não foi culpa sua, Helena. Você não pode controlar o tempo, mas eu posso escolher com quem quero passar o tempo que me resta. A crueldade casual daquelas palavras foi como uma punhalada. Helena se aproximou da janela, olhando para o jardim que havia cuidado com tanto carinho durante anos. As rosas que plantara, a jabuticabeira que crescera junto com seu casamento, o canteiro de temperos que mantinha para cozinhar as comidas que Maurício gostava. E a casa, as coisas que construímos juntos. Você pode ficar com a casa. Não vou ser injusto, mas quero que você saiba que vou me casar com Isabela em breve. Queremos começar uma família. Helena se virou tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. Uma família? Maurício, você tem mais de 50 anos. Exato. E essa pode ser minha última chance de ter filhos de verdade, de construir algo novo. Filhos de verdade. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. E os anos que tentamos ter filhos, as consultas médicas, os tratamentos, a depressão que enfrentei quando descobrimos que não conseguiria engravidar, nada disso importa? Maurício terminou de fechar a mala, evitando o olhar dela. Isso foi diferente. Era sobre nós dois, tentando algo que não estava destinado a acontecer. Com Isabela, tudo é possível. Helena se encostou na parede, sentindo o mundo girar ao seu redor. Não era apenas o abandono que a destroçava, mas a forma como ele estava reescrevendo toda a história deles, transformando momentos que ela considerava sagrados em meros obstáculos em seu caminho para a verdadeira felicidade. Maurício, eu te amei de verdade, com todas as minhas forças, com toda a minha alma. Eu sei, Helena, e eu te amei também à minha maneira. Mas amor não é suficiente quando as pessoas crescem em direções diferentes. Crescem em direções diferentes? Ou quando uma pessoa decide que a outra não é mais conveniente? Maurício pegou a mala e caminhou em direção à porta do quarto. Helena, não vou discutir isso com você. A decisão está tomada. Espera. Helena o seguiu novamente. Pelo menos me diga uma coisa. Quando começou?
Quando você decidiu que eu não valia mais nada, ele parou na escada, a mão no corrimão. Por um momento, Helena pensou que ele mostraria alguma humanidade, algum remorso. Quando percebi que você havia desistido de sonhar, quando você se contentou em ser apenas uma esposa, apenas uma dona de casa. Isabela tem ambições, quer conquistar o mundo. Eu tinha ambições. Eu abri mão delas por você. Exato. Isso me sufocou. Um homem não quer uma mulher que desiste dos próprios sonhos. Quer alguém que o desafie, que cresça junto com ele. Helena ficou em silêncio, tentando processar a inversão cruel que ele estava fazendo. Ela havia sido punida por amá-lo demais, por sacrificar-se por ele, por fazer exatamente o que achava que um casamento exigia. Maurício, ela chamou quando ele chegou à porta. Você vai se arrepender disso. Ele se virou uma última vez, um sorriso irônico brincando em seus lábios. Não, Helena. Pela primeira vez em anos, eu me sinto completamente livre. A porta se fechou atrás dele com um som definitivo que ecoou pela casa vazia. Helena ficou parada no hall por longos minutos, ouvindo o som do carro dele se afastando, levando consigo os últimos vestígios da vida que ela conhecia. Caminhou pela casa como um fantasma, tocando os objetos que contavam a história deles. A foto do casamento na sala, onde ela sorria radiante ao lado de um Maurício jovem e apaixonado. Os prêmios da construtora na estante, conquistas que ela havia celebrado como se fossem suas próprias. Os utensílios de cozinha que usara para preparar milhares de refeições com amor. No escritório, encontrou documentos espalhados sobre a mesa. Maurício havia deixado cópias dos papéis do divórcio como se quisesse garantir que ela entendesse que não havia volta. Helena se sentou na cadeira dele e começou a ler, cada palavra legal confirmando que sua vida estava sendo oficialmente desfeita. Foi então que viu algo que fez seu sangue gelar. Uma pasta meio aberta continha extratos bancários e documentos da construtora. Em uma das folhas havia anotações na letra de Maurício sobre transferências de dinheiro para uma conta que ela não conhecia. Com as mãos tremendo, Helena abriu completamente a pasta. O que encontrou foi devastador. Maurício havia estado transferindo quantias significativas dos lucros da empresa para uma conta pessoal nos últimos meses. Dinheiro que deveria estar sendo declarado, mas que aparentemente estava sendo escondido. Mais chocante ainda era um contrato de apartamento no nome de Isabela Ferreira, datado de meses atrás, com Maurício como avalista. Eles não apenas tinham um relacionamento há muito mais tempo do que ele admitira. Ele havia estado financiando a vida da amante com o dinheiro da empresa. Helena segurou os documentos com força, sentindo uma mistura de dor e raiva crescendo no peito. Não era apenas traição amorosa, era traição financeira, mentira, manipulação. Maurício não havia apenas abandonado sua esposa por uma mulher mais jovem. Ele havia planejado tudo cuidadosamente, usando recursos que não eram totalmente seus. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dolores. Helena, querida, como você está? Não consegui dormir pensando em você. Dolores, Helena disse, a voz mais firme do que esperava. Preciso te contar uma coisa. E preciso da sua ajuda. Claro, qualquer coisa. Helena olhou novamente para os documentos em suas mãos, sentindo algo mudando dentro dela. A dor ainda estava lá, intensa e dilacerante. Mas junto com ela, crescia uma determinação que ela não sabia que possuía. Maurício não é o homem que pensávamos que conhecíamos, e eu acabei de descobrir que esta história está longe de terminar. Dolores chegou à casa de Helena, carregando uma sacola de supermercado e um semblante determinado que Helena não havia visto em anos. Sua amiga, sempre conhecida pela personalidade doce e acomodada, entrou pela porta com a postura de alguém pronto para a guerra. Trouxe chá, biscoitos e minha experiência como contadora aposentada, anunciou Dolores, colocando a sacola sobre a mesa da cozinha. Agora me mostra esses documentos que você encontrou.
Helena espalhou os papéis sobre a mesa, observando a expressão de Dolores mudar conforme ela examinava cada documento. A amiga ajustou os óculos de leitura e começou a fazer anotações em um caderno que tirara da bolsa. Helena, isso aqui é muito sério, disse Dolores, apontando para os extratos bancários. Se essas transferências não foram declaradas corretamente, Maurício pode estar cometendo sonegação fiscal. E se ele está usando dinheiro da empresa para fins pessoais, é crime, não é? Pode ser apropriação indébita, dependendo de como a empresa está estruturada. Você tem acesso aos documentos societários da construtora? Helena balançou a cabeça, sentindo-se perdida. Durante todos os anos de casamento, Maurício havia cuidado de todos os assuntos financeiros. Ela assinava papéis quando ele pedia, confiando completamente em suas decisões. Mas eu sei onde ele guarda tudo, disse Helena, lembrando-se do cofre no escritório. Maurício sempre foi meticuloso com documentos importantes. As duas mulheres subiram para o escritório, onde Helena abriu o cofre com a combinação que Maurício nunca havia se preocupado em esconder dela: a data do casamento. Dentro, encontraram uma pasta com os documentos de constituição da construtora Horizonte Novo. Helena, olha isso! Dolores apontou para uma cláusula no contrato social. Você é sócia da empresa, tem 40% das ações. Helena arregalou os olhos. Como assim? Eu nunca soube disso. Provavelmente Maurício colocou você como sócia para ter benefícios fiscais, mas nunca te contou. É uma prática comum entre empresários casados. Dolores continuou lendo, e segundo estes documentos, qualquer transferência de valores acima de um determinado limite precisa da aprovação de ambos os sócios. Você está dizendo que ele estava transferindo dinheiro sem minha autorização? Exato, e isso é uma violação grave do contrato social da empresa. Helena sentou-se na cadeira, tentando absorver a magnitude do que estavam descobrindo. Não era apenas uma esposa traída, era uma sócia lesada, uma mulher que havia sido enganada financeiramente pelo próprio marido. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Helena atendeu sem verificar o número. Helena, aqui é Dr. Rodrigo Menezes, advogado do seu marido. Preciso agendar uma reunião para discutirmos os termos do divórcio. Helena olhou para Dolores, que fez um gesto encorajador. Doutor Rodrigo, na verdade eu também preciso de representação legal. Vou procurar meu próprio advogado e entraremos em contato. Helena, sei que isso é difícil, mas seria mais simples se... Doutor, com todo respeito, descobri algumas coisas que tornam esta situação bem mais complexa do que meu marido imagina. Falaremos através dos nossos respectivos advogados. Helena desligou o telefone com uma firmeza que a surpreendeu. Dolores sorriu, orgulhosa da atitude da amiga. Muito bem. Agora precisamos de um advogado que entenda tanto de direito de família quanto de direito empresarial. Você conhece alguém? Conheço a pessoa perfeita. Doutora Carla Nogueira, do escritório Advocacia, Justiça e Direito. Ela é especialista em casos complexos de divórcio envolvendo empresas. E mais importante, ela não gosta de homens que enganam as esposas. Enquanto Dolores fazia a ligação para agendar a consulta, Helena voltou a examinar os documentos. Havia algo libertador em finalmente entender a situação real, em descobrir que não era apenas uma vítima passiva, mas uma mulher com direitos e recursos para lutar. 2 horas depois, elas estavam no elegante escritório da doutora Carla Nogueira. A advogada, uma mulher de meia-idade com cabelos curtos e olhar penetrante, ouviu atentamente enquanto Helena relatava toda a história. Senhora Helena, o que seu marido fez configura não apenas traição conjugal, mas possível crime contra o patrimônio da empresa da qual a senhora é sócia, disse doutora Carla, organizando os documentos. Temos elementos para uma ação muito forte. Eu só quero justiça, quero que ele pague pelo que fez. E ele vai pagar, mas precisamos ser estratégicas.
Primeira etapa, vamos requerer uma auditoria completa das contas da empresa. Segunda etapa, vamos pedir o bloqueio dos bens dele até que a situação seja esclarecida. Helena sentiu uma mistura de medo e excitação. Isso significa que seu marido vai descobrir que abandonar a esposa não é tão simples quanto ele imaginou. Especialmente quando essa esposa é sócia da empresa e tem direitos que foram violados. Saíram do escritório com um plano claro de ação. Helena se sentia diferente, como se finalmente estivesse recuperando algum controle sobre sua vida. A dor da traição ainda estava lá, mas agora era acompanhada por algo mais poderoso, a determinação de lutar. No dia seguinte, Helena teve uma surpresa inesperada. Estava organizando a casa quando a campainha tocou. Do lado de fora, encontrou uma mulher elegante que não reconheceu imediatamente. Desculpe incomodá-la. Eu sou Fernanda Almeida, ex-esposa de Roberto Silva, o contador da construtora do seu marido. Helena franziu o senho. Conhecia Roberto vagamente das festas da empresa, mas nunca havia falado com sua esposa. Em que posso ajudá-la, senhora Fernanda? Posso entrar? Tenho algo importante para te contar. Helena a conduziu para a sala, intrigada. Fernanda parecia nervosa, mas determinada. Helena, sei que não nos conhecemos bem, mas soube do que aconteceu na sua festa de aniversário. E preciso te contar algo que pode ser importante. Estou ouvindo. Meu ex-marido Roberto foi demitido da construtora há algumas semanas. Oficialmente por reestruturação, mas ele me contou a verdade antes de partir para trabalhar em outra cidade. Helena se inclinou para a frente, pressentindo que estava prestes a descobrir algo crucial. Roberto descobriu irregularidades nas contas da empresa. Maurício estava desviando dinheiro há meses, não apenas para sustentar a amante, mas para criar uma reserva financeira secreta. Quando Roberto questionou, foi demitido imediatamente. Você tem provas disso? Fernanda abriu a bolsa e tirou um pendrive. Roberto copiou alguns relatórios, e-mails e planilhas. Não é tudo, mas é o suficiente para começar. Depois do que Maurício fez com você publicamente, ele ficou revoltado. Helena pegou o pendrive com mãos trêmulas. Por que vocês estão me ajudando? Porque Roberto sempre respeitou você. Disse que você era a única pessoa decente naquela empresa. E por que... Fernanda hesitou. Porque sabemos como é ser abandonada por homens que acham que podem fazer o que querem sem consequências. As duas mulheres se olharam, reconhecendo uma na outra a dor da traição e a força que nasce da necessidade de se defender. Fernanda, você me deu um presente inestimável. Como posso te agradecer? Fazendo Maurício Andrade pagar pelo que fez dentro da lei, mostrando para ele e para todos os homens como ele que mulheres maduras não são descartáveis. Naquela noite, Helena conectou o pendrive ao computador e encontrou relatórios parciais, e-mails e planilhas apontando transferências para uma conta desconhecida. Sinais de que não era um desvio isolado, mas um esquema para ocultar patrimônio. Ligou imediatamente para a doutora Carla, que ficou eufórica com a descoberta. Helena, com essas evidências, podemos não apenas garantir uma divisão justa dos bens, mas também abrir um processo criminal contra seu marido. Ele pode enfrentar prisão. Prisão, apropriação indébita, sonegação fiscal, fraude contra a sócia, são crimes graves. Helena ficou em silêncio por um momento. A ideia de Maurício na prisão era ao mesmo tempo satisfatória e assustadora. Doutora Carla, quero justiça, mas também quero minha dignidade de volta. Quero que ele entenda que não sou uma mulher velha e descartável. Pode deixar comigo. Amanhã mesmo vamos protocolizar as ações. E Helena? Sim, prepare-se. Quando Maurício descobrir o que estamos fazendo, vai tentar de tudo para reverter a situação. Homens como ele não gostam de perder o controle. Helena desligou o telefone e se olhou no espelho da sala.
Via a mesma mulher de cabelos grisalhos e linhas de expressão, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma chama que havia estado adormecida por anos, uma força que ela não sabia que possuía. A mulher frágil e humilhada da festa de aniversário estava se transformando em algo muito mais perigoso. Uma mulher determinada a reconstruir sua vida sobre os escombros da traição. O telefone de Helena tocou às 7 da manhã, interrompendo um sono que finalmente havia chegado, depois de dias de insônia. Do outro lado da linha, a voz desesperada de Maurício a pegou completamente de surpresa. Helena, que loucura é essa que você está fazendo? Meu contador me ligou dizendo que tem ordem judicial para auditoria na empresa. Helena se sentou na cama, saboreando o pânico na voz do homem que havia tentado descartá-la como lixo. Bom dia para você também, Maurício. Não brinque comigo. Você não entende nada de empresa. Não sabe o que está fazendo. Na verdade, estou descobrindo que entendo mais do que você imagina, especialmente sobre meus direitos como sócia. Houve um silêncio do outro lado da linha. Helena podia praticamente ouvir as engrenagens do cérebro dele funcionando, tentando entender como ela havia descoberto sua posição na empresa. Helena, precisamos conversar. Pessoalmente. Agora. Conversar? Como fizemos na noite da minha festa? Obrigada, mas agora prefiro que toda a comunicação seja através dos advogados. Helena, pare com isso, você não sabe o que está fazendo. Se a empresa quebrar, você também vai perder tudo. Interessante como agora você se lembra que eu também tenho algo a perder. Helena desligou o telefone com uma satisfação que não sentia há anos. Havia algo profundamente libertador em ouvir o desespero na voz do homem que havia destruído sua vida tão casualmente. Uma hora depois, estava no escritório da doutora Carla quando o telefone da advogada tocou. É o advogado dele, disse Carla, atendendo. Doutor Rodrigo? Sim, ela está aqui comigo. Como disse, quer uma reunião de emergência. Helena observou a expressão da advogada endurecer. Doutor Rodrigo, seu cliente teve meses para pensar nas consequências dos seus atos. A auditoria vai acontecer como determinado pelo juiz, e qualquer tentativa de intimidação será reportada às autoridades competentes. Carla desligou e se voltou para Helena. Eles estão em pânico. Maurício quer uma reunião urgente para esclarecer mal-entendidos. Mal-entendidos? Helena riu, mas foi um riso amargo. É assim que ele chama fraude agora? Helena, preciso te preparar para o que vem a seguir. Maurício vai tentar de tudo: chantagem emocional, ameaças, promessas. Homens como ele não aceitam perder o controle facilmente. Como se invocado pelas palavras da advogada, o celular de Helena começou a tocar insistentemente. Era Maurício novamente. Atenda, disse Carla, mas coloque no viva voz. Quero ouvir. Helena, pelo amor que você já sentiu por mim, pare com essa loucura. Maurício, onde você estava quando eu precisava do seu amor? Quando eu implorei para não me humilhar publicamente? Eu estava confuso. Os homens às vezes fazem besteiras quando estão passando por crises de meia-idade. Helena olhou para Carla, que revirou os olhos ante a desculpa patética. Crise de meia-idade? É assim que você justifica anos de mentiras e traição? Helena, escute. Isabela, eu terminei com ela. Percebi que cometi um erro terrível. Helena sentiu o coração pular uma batida, mas Carla fez um gesto para que ela se mantivesse firme. Terminou com ela quando? Ontem à noite, depois que soube da auditoria. Helena, eu ainda te amo. Sempre te amei. Só estava perdido, mas agora vejo que você é a única mulher da minha vida. As palavras que Helena havia sonhado ouvir agora soavam vazias e desesperadas. Ela podia sentir a manipulação por trás de cada palavra. Maurício, se você me ama tanto, por que escondeu de mim que eu era sócia da empresa? Eu queria te proteger dos problemas do negócio. Nem proteger? Ou me manter ignorante para poder roubar da empresa livremente? Não foi roubo, era dinheiro nosso. Nosso? Então por que você transferiu para a conta dela?
Maurício ficou em silêncio, percebendo que havia se incriminado. Helena, podemos resolver isso. Cancele a auditoria, volte para casa e vamos reconstruir nosso casamento. Voltar para casa? Maurício, você me disse que eu era velha demais, que pertencia ao passado. O que mudou? Eu estava errado, completamente errado. Você é a mulher da minha vida. Helena desligou o telefone, as mãos tremendo. Parte dela queria acreditar, queria voltar para a segurança da vida conhecida. Mas a parte que havia crescido nas últimas semanas era mais forte. Ele está tentando te manipular, disse Carla gentilmente. É o comportamento padrão. Primeiro destroem nossa autoestima, depois fingem que nos amam quando percebem que estão perdendo o controle. Naquela tarde, Helena teve uma visita inesperada. Isabela apareceu na porta de sua casa, mas muito diferente da jovem confiante da festa. Estava pálida, com olhos inchados de choro, vestindo roupas simples. Senhora Helena, posso falar com a senhora? Helena hesitou, mas a curiosidade venceu. Entre. Isabela se sentou na sala, claramente desconfortável. Sei que a senhora tem todos os motivos para me odiar. Você está certa. Mas preciso que a senhora saiba que eu não sabia que ele era casado quando nos conhecemos. Helena a estudou, tentando detectar mentira nas palavras da jovem. Como assim não sabia? Vocês trabalhavam na mesma empresa. Quando comecei a trabalhar na construtora, Maurício me disse que era divorciado há anos, que morava sozinho porque a ex-esposa havia ficado com a casa no divórcio, mas que ele não se importava. Helena sentiu uma raiva crescer no peito. Maurício havia mentido para ambas. E quando descobriu a verdade? Isabela baixou os olhos envergonhada. Algumas semanas antes da festa, mas quando confrontei Maurício, ele disse que o casamento estava acabado, que a senhora já sabia que ele queria o divórcio. E você acreditou? Eu queria acreditar. Estava apaixonada. Isabela começou a chorar. Quando vi a senhora naquela festa, quando vi sua reação, percebi que tudo era mentira. Helena se levantou e foi até a janela, tentando processar o que estava ouvindo. Por que está me contando isso? Porque Maurício me procurou ontem, desesperado. Disse que precisava da minha ajuda para convencer a senhora a parar com a auditoria. Prometeu que depois nos casaríamos de verdade. E você? Eu disse que estava fora, que não quero mais ser usada por ele. Isabela se levantou também. Senhora Helena, Maurício não ama nenhuma de nós. Ele só ama a si mesmo. Helena se virou para olhar a jovem. Havia sinceridade em seus olhos, mas também uma maturidade que não estava lá antes. Isabela, por que realmente veio aqui? Porque tenho informações que podem ajudá-la. Maurício tem uma conta bancária secreta no Banco Progresso. Tem muito dinheiro lá, dinheiro que ele disse estar guardando para nossa lua de mel. Helena anotou o nome do banco. Mas uma peça do quebra-cabeça se encaixava. E tem mais, continuou Isabela. Ele está tentando transferir a propriedade de alguns imóveis para o nome do irmão dele, César Andrade. Ouvi uma conversa telefônica ontem. Por que está me ajudando? Isabela respirou fundo, porque percebi que se ele pode fazer isso com a senhora, que viveu com ele tantos anos, pode fazer comigo também, e porque a senhora não merecia ser humilhada daquele jeito. Depois que Isabela saiu, Helena ligou imediatamente para Carla. Doutora, precisa vir até aqui. Temos informações novas e elas mudam tudo. Uma hora depois, Carla estava na casa de Helena, analisando as novas informações. Helena, isso é ouro puro. Tentativa de ocultação de patrimônio é crime grave. Com essas informações, podemos pedir o bloqueio imediato de todos os bens dele. Isso significa que Maurício não vai conseguir esconder nada. E se ele já transferiu algo para o irmão, vamos reverter tudo. Naquela noite, Helena estava em sua cama quando ouviu barulho no jardim. Olhou pela janela e viu Maurício tentando escalar o muro dos fundos. Em vez de se assustar, Helena sentiu uma calma estranha. Desceu as escadas e abriu a porta dos fundos antes que ele chegasse.
Está procurando alguma coisa, Maurício? Ele congelou, claramente constrangido por ter sido flagrado. Helena, precisamos conversar. Seus advogados não me deixam chegar perto de você. E você achou que invadir minha propriedade era a solução? Não estou invadindo. Esta casa ainda é minha também. Na verdade, não é. Esta casa estava no meu nome desde o início do casamento. Você se lembra? Foi sua ideia para proteção fiscal. O rosto de Maurício empalideceu. Mais uma mentira que havia voltado para assombrá-lo. Helena, pelo amor de Deus, você está destruindo tudo que construímos juntos. Maurício, você destruiu tudo quando decidiu que eu não valia mais nada. Agora está colhendo o que plantou. E se eu disser que posso fazer você muito rica? Que posso dar muito mais do que você imagina? Helena o olhou com uma mistura de pena e nojo. Maurício, você ainda não entendeu. Não é sobre dinheiro, é sobre dignidade. É sobre justiça. Dignidade não paga as contas, Helena. Talvez não, mas pelo menos me deixa dormir em paz. Helena entrou em casa e fechou a porta, deixando Maurício do lado de fora. Através da janela, ela o viu ficar parado por longos minutos antes de finalmente ir embora. Naquela noite, pela primeira vez desde a festa, Helena dormiu profundamente. Amanhã seria mais um dia de luta, mais um passo na direção da justiça. Mas ela não estava mais com medo. A mulher que Maurício havia tentado descartar estava se revelando muito mais forte do que ele jamais imaginou. Helena acordou com o som insistente do telefone. Eram 5 da manhã, e do outro lado da linha estava a doutora Carla, com uma urgência na voz que a fez despertar completamente. Helena, precisa vir ao meu escritório agora. Aconteceu algo que vai mudar tudo. 1 hora depois, Helena estava sentada na sala da advogada, observando uma pilha de documentos sobre a mesa e a expressão triunfante de Carla. Helena, a auditoria começou rastreando aqueles pagamentos para a conta desconhecida. Ao seguir notas, contratos e repasses entre fornecedores, revelou algo muito maior do que imaginávamos. Uma rede de empresas fantasma para lavar dinheiro e sonegar impostos. Helena pegou os relatórios tentando compreender a magnitude. Transferências em cadeia, contratos cruzados, contas offshore, tudo apontava para uma operação criminosa sofisticada. Isso significa que Maurício pode pegar até 10 anos de prisão. E todos os bens dele estão sendo bloqueados pela Receita Federal neste exato momento. O telefone de Helena começou a tocar freneticamente. Era Maurício, mas desta vez ela decidiu atender. Helena, os federais estão aqui, estão levando tudo. Você precisa parar isso agora. Helena olhou para Carla, que fez sinal para continuar. Maurício, eu não posso parar o que você mesmo criou. Pelo amor que você já sentiu por mim, pelo que vivemos juntos, me ajude. Eles estão levando até meu carro. E quando eu implorei para você não me humilhar na frente de todos, você me ouviu? Helena, isso é diferente. É minha liberdade que está em jogo. E minha dignidade não estava? A ligação foi interrompida, provavelmente pelos agentes federais. Helena desligou o telefone com uma sensação estranha. Não era alegria pela desgraça dele, mas uma profunda sensação de que a justiça finalmente estava sendo feita. Helena, disse Carla gentilmente, sei que isso deve ser difícil, mesmo depois de tudo que ele fez. Sabe, doutora Carla, não sinto prazer vendo Maurício destruído, mas sinto paz. Pela primeira vez em semanas, sinto que posso respirar. O escritório da advogada foi interrompido pela chegada de um homem elegante que Helena não conhecia. Doutora Carla, este é delegado federal Leonardo Campos, responsável pela investigação, disse a secretária. O delegado cumprimentou Helena com respeito. Senhora Helena, primeiro quero parabenizá-la pela coragem. Casos como este só são resolvidos quando as vítimas decidem lutar. Obrigada, delegado. Mas confesso que não imaginava que chegaria a este ponto.
Senhora, seu ex-marido estava operando um esquema que lesou não apenas a empresa, mas também pequenos investidores e fornecedores. Ele convencia pessoas simples a investir na construtora, prometendo retornos impossíveis, e usava esse dinheiro para sustentar seu estilo de vida. Helena sentiu o estômago se revirar. Ele enganou outras pessoas, dezenas delas. Aposentados que perderam suas economias, pequenos empresários que confiaram nele. A investigação começou quando uma dessas vítimas fez uma denúncia formal. A dimensão real da personalidade de Maurício estava se revelando, e Helena percebeu que havia sido casada com um estranho durante todos aqueles anos. Delegado, minha cliente colaborou, fornecendo evidências cruciais. Qual será o próximo passo? Maurício Andrade será formalmente acusado de formação de esquema para sonegar impostos, apropriação indébita qualificada e estelionato. Também estamos investigando possível lavagem de dinheiro. Helena se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade acordar para mais um dia. Lá fora, a vida seguia normalmente, mas para ela, tudo havia mudado irreversivelmente. Delegado, posso fazer uma pergunta? Claro, senhora. Como ele conseguiu esconder tudo isso por tanto tempo? Leonardo respirou fundo. Senhora Helena, homens como seu ex-marido são manipuladores expert. Eles criam uma fachada de respeitabilidade, usam o charme para conquistar confiança e exploram a boa-fé das pessoas ao redor. E as esposas são sempre as últimas a saber? Infelizmente, sim. Porque vocês são as que mais confiam, as que menos questionam. Maurício a mantinha propositalmente afastada dos negócios para que não descobrisse suas atividades ilegais. 2 horas depois, Helena estava de volta em casa quando recebeu uma visita inesperada. Era César Andrade, irmão de Maurício, acompanhado de uma mulher que ela não conhecia. Helena, precisamos conversar, disse César, visivelmente nervoso. Helena os recebeu na sala, curiosa para saber o que queriam. Esta é minha advogada, doutora Patrícia Vasconcelos. Vim aqui para te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? César se ajeitou na cadeira, claramente desconfortável. Helena, meu irmão me pediu para transferir alguns bens para meu nome nas últimas semanas. Eu não sabia que ele estava cometendo crimes. Helena o estudou, tentando avaliar se estava dizendo a verdade. E agora que sabe, agora quero devolver tudo. Não quero ser cúmplice das loucuras do Maurício. A advogada de César abriu uma pasta. Senhora Helena, meu cliente está disposto a devolver voluntariamente todos os bens que foram transferidos para ele. Em troca, ele gostaria de não ser incluído na investigação criminal. Helena ligou para Carla, colocando no viva voz. Doutora Carla, César está aqui querendo devolver os bens que Maurício transferiu para ele. Helena, isso é ótimo. Significa que recuperaremos muito mais do patrimônio e mostra que nem toda a família dele é desonesta. César suspirou aliviado. Helena, eu sempre respeitei você. Sempre achei meu irmão um idiota por não valorizar a mulher incrível que tinha ao lado. Obrigada, César. Aceito sua proposta. Após eles saírem, Helena se sentou no jardim que havia cuidado com tanto carinho durante anos. As rosas estavam florescendo, a jabuticabeira carregada de frutos, o canteiro de temperos exalando aromas familiares. A casa era realmente sua, e agora ela sabia disso legalmente. O telefone tocou novamente. Desta vez era Isabela. Senhora Helena, posso visitá-la? Tenho algo importante para lhe dar. Claro, Isabela. A jovem chegou carregando uma pequena mala. São as coisas que Maurício deixou no meu apartamento. Pensei que a senhora gostaria de ter de volta. Helena abriu a mala e encontrou objetos pessoais que nem sabia que estavam desaparecidos. Fotos do casamento, um relógio que havia dado de presente, cartas de amor que ela havia escrito nos primeiros anos juntos. Isabela, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você realmente amava Maurício? A jovem baixou os olhos.
Eu pensava que amava, mas agora percebo que estava apaixonada pela versão dele que ele me mostrava. O homem rico, bem-sucedido, charmoso. Nunca conheci o homem real. E agora? Agora estou procurando emprego em outra cidade. Quero recomeçar longe de tudo isso. Isabela hesitou. Senhora Helena, posso te dizer algo? Diga. A senhora é muito mais forte do que ele jamais foi e muito mais digna. Ele não merecia ter uma mulher como a senhora ao lado dele. Depois que Isabela saiu, Helena abriu uma das cartas que havia escrito para Maurício anos atrás. Era uma declaração de amor apaixonada, cheia de sonhos e promessas de futuro. A mulher que havia escrito aquelas palavras parecia uma estranha agora. Naquela tarde, Dolores apareceu com uma garrafa de vinho e um sorriso radiante. Helena querida, vim celebrar. Celebrar o quê? Sua vitória, sua coragem, o fato de você ter se tornado a mulher mais inspiradora que conheço. Elas se sentaram no jardim, brindando com vinho enquanto o sol se punha no horizonte. Dolores tem uma confissão a fazer. Qual? Parte de mim ainda sente pena do Maurício. E isso é normal, Helena. Mostra que você não perdeu sua humanidade no meio de toda essa confusão. Às vezes me pergunto se fui longe demais. Dolores segurou a mão da amiga. Helena, você não destruiu Maurício. Você apenas revelou quem ele realmente era. A destruição foi causada pelas escolhas que ele fez. Naquela noite, Helena recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhora Helena, aqui é Marina Santos. A senhora não me conhece, mas eu fui uma das pessoas enganadas pelo seu ex-marido. Helena sentiu o coração apertar. Oh, senhora Marina, sinto muito pelo que aconteceu. Na verdade, liguei para agradecer. Quando soubemos que a senhora havia denunciado ele às autoridades, nós, vítimas, nos organizamos e também procuramos a justiça. Sem sua coragem inicial, nunca teríamos tido forças para lutar. A senhora conseguiu recuperar seu dinheiro? Ainda estamos tentando, mas agora temos esperança e temos uma heroína para nos inspirar. Heroína? Eu não sou heroína, senhora Marina. Sou apenas uma mulher que decidiu não aceitar ser descartada. Para mim, isso é ser heroína, sim. Depois de desligar, Helena caminhou pela casa, tocando os móveis, observando os quadros, sentindo a energia diferente que agora preenchia cada ambiente. Não era mais a casa de um casal. Era a casa de uma mulher livre. No quarto, olhou-se no espelho e viu a mesma mulher de cabelos grisalhos e linhas de expressão. Mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma luz que não estava lá antes. Uma força que ela não sabia que possuía. O telefone tocou uma última vez naquele dia. Era Carla. Helena, tenho uma notícia. Maurício foi formalmente preso. Ele tentou fugir do país, mas foi detido no aeroporto. Helena ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Como ele estava? Segundo os agentes, completamente quebrado. Chorava e repetia seu nome, dizendo que você era a única pessoa que poderia salvá-lo. Helena sentiu uma pontada no coração, mas logo a afastou. E o julgamento? Será rápido, considerando a quantidade de evidências. Helena, você venceu, completamente. Mas Helena não se sentia como uma vencedora no sentido tradicional. Sentia-se como uma sobrevivente, como uma mulher que havia redescoberto sua própria força depois de quase perdê-la completamente. 6 meses depois da prisão de Maurício, Helena estava sentada na varanda de sua casa, tomando café da manhã e lendo os jornais, quando viu a manchete que a fez parar de respirar. Ex-empresário condenado a 8 anos de prisão por esquema milionário de fraudes. A reportagem trazia detalhes do julgamento que ela havia preferido não acompanhar. Maurício havia sido condenado por todos os crimes, e o juiz havia sido especialmente duro na sentença, citando a frieza com que o réu destruiu a confiança de dezenas de vítimas, incluindo sua própria esposa. Helena dobrou o jornal e olhou para o jardim. Era primavera, e tudo estava florescendo novamente. Assim como ela.
O telefone tocou. Era a doutora Carla. Helena, tem uma coisa que preciso te contar. Maurício pediu para visitá-la na prisão. Ele quer me ver? Diz que precisa se desculpar pessoalmente, mas a decisão é totalmente sua. Você não tem obrigação nenhuma de aceitar. Helena ficou em silêncio, pensando. Parte dela estava curiosa para ver como ele estava, mas outra parte queria manter aquele capítulo definitivamente fechado. Doutora Carla, vou aceitar, mas você vem comigo. Claro, acho que será importante para seu processo de cura. No dia seguinte, Helena estava no Centro de Detenção Provisória São Bernardo, aguardando na sala de visitas. Quando Maurício apareceu, ela mal o reconheceu. O homem elegante e confiante havia dado lugar a alguém magro, envelhecido, com o olhar perdido. Ele se sentou do outro lado da mesa de acrílico, os olhos vermelhos de choro. Helena, obrigado por ter vindo. Olá, Maurício. Eles ficaram em silêncio por longos momentos, o peso dos últimos meses pairando entre eles. Helena, eu preciso te pedir perdão por tudo. Pela humilhação, pelas mentiras, por ter destruído nossa vida juntos. Helena o observou, vendo sinceridade pela primeira vez em muito tempo. Maurício, você sabe que perdão não vai mudar sua situação, né? Eu sei. Não estou pedindo para me ajudar. Estou pedindo para você poder seguir em frente sem carregar raiva no coração. Por que agora? Por que essa mudança? Maurício respirou fundo. Porque aqui dentro eu tive tempo para pensar, para entender o monstro que me tornei. Helena, você foi a melhor coisa da minha vida e eu joguei tudo fora por orgulho, por vaidade, por pura estupidez. E Isabela? Isabela nunca me amou de verdade, assim como eu nunca a amei. Nós dois estávamos usando um ao outro. Ela queria estabilidade financeira, eu queria me sentir jovem novamente. Foi uma ilusão patética. Helena sentiu uma pontada de algo que não sabia se era pena ou alívio. Maurício, você destruiu muitas vidas, não apenas a minha. Eu sei. Todos os dias penso nas pessoas que confiarão em mim e que eu traí. Dona Marina, Sr. Carlos, a família Oliveira. Gente simples que trabalhou a vida inteira para ter as economias que eu roubei. E como você convive com isso? Não convivo. É por isso que aceito minha punição. Mereço estar aqui. Helena se inclinou para a frente. Maurício, eu preciso saber uma coisa. Em algum momento do nosso casamento você me amou de verdade? Ele a olhou nos olhos, e pela primeira vez em meses, Helena viu o homem que havia conhecido anos atrás. Helena, eu te amei mais do que a minha própria vida. Mas em algum momento perdi a capacidade de valorizar o que tinha. Comecei a acreditar que merecia mais, que a vida me devia aventuras, emoções novas. E agora? Agora sei que você era a minha aventura mais preciosa. Cada dia ao seu lado era um presente que eu não soube valorizar. Helena sentiu as lágrimas chegando, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de fechamento, de uma página sendo virada definitivamente. Maurício, eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Porque carregar raiva só estava me machucando. Ele começou a chorar, um choro profundo que parecia vir de anos de arrependimento acumulado. Helena, você é uma mulher extraordinária. Sempre foi. Eu que não tive olhos para ver. Maurício, você tem uma chance agora, uma chance de se tornar um homem melhor aqui dentro, de refletir, de crescer, de talvez um dia sair daqui como uma pessoa diferente. Você acha que é possível? Acho que nunca é tarde para recomeçar, até mesmo na prisão. Helena se levantou para sair, mas Maurício a chamou. Helena? Sim? Seja feliz, por favor, seja tão feliz quanto você merece ser. Helena sorriu pela primeira vez desde que havia entrado naquela sala. Eu vou ser. Saindo da prisão, Helena sentiu como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. O homem que ela havia amado e o homem que a havia traído eram a mesma pessoa, e agora ela podia aceitar essa realidade complexa e seguir em frente.
2 meses depois, Helena estava em sua primeira aula de pintura em décadas. Havia decidido retomar hobbies que havia abandonado durante o casamento, redescobrir quem era além de esposa de Maurício. Muito bem, Helena, disse o professor, observando sua tela. Você tem talento natural. Por que parou de pintar? Porque achei que não tinha tempo, que outras coisas eram mais importantes. E agora? Helena molhou o pincel na tinta azul, a mesma cor do vestido que usara na festa de aniversário que mudara sua vida. Agora sei que cuidar de mim mesma é a coisa mais importante que posso fazer. Na aula estava uma mulher chamada Beatriz Costa, de idade parecida com a dela, que se tornou uma amiga próxima. Helena, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Claro. Você não sente falta de ter um companheiro? Helena parou de pintar e pensou na pergunta. Sabe, Beatriz, eu descobri que existe diferença entre estar sozinha e estar solitária. Estou sozinha por escolha agora, e isso é libertador. Mas e se aparecesse alguém especial? Se aparecer, ótimo. Mas não vou procurar desesperadamente. Aprendi que preciso estar bem comigo mesma antes de estar bem com outra pessoa. Naquela tarde, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era o delegado Leonardo Campos. Senhora Helena, tenho uma notícia que pode interessá-la. Conseguimos recuperar 80% do dinheiro desviado por Maurício. As vítimas vão receber suas indenizações. Que notícia maravilhosa! E Dona Marina? Ela foi uma das primeiras a ser ressarcida. Aliás, ela me pediu para passar um recado, que a senhora é o anjo da guarda dela. Helena sorriu. De todas as consequências da sua luta, saber que havia ajudado outras pessoas a recuperar sua dignidade era a mais gratificante. 1 ano depois da prisão de Maurício, Helena estava organizando uma festa em sua casa. Não uma festa de aniversário melancólica, mas uma celebração da vida nova que havia construído. Dolores estava lá, claro, junto com Beatriz e outras amigas que havia feito na aula de pintura. César apareceu com a família, mantendo a promessa de continuar sendo um amigo leal. Até mesmo doutora Carla estava presente, já não mais como advogada, mas como amiga. Helena, faça um discurso! Gritou Dolores, levantando a taça. Helena se levantou, olhando para os rostos sorridentes ao seu redor. Meus queridos amigos, 1 ano atrás eu estava celebrando meu aniversário, achando que conhecia minha vida. Descobri que estava completamente enganada. Risos ecoaram pelo jardim. Mas também descobri que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar quem realmente somos. Descobri que a idade não nos torna menos valiosas, nos torna mais sábias. Descobri que não somos descartáveis só porque não somos mais jovens. Aplausos sinceros preencheram o ar. Aprendi que o amor próprio é o tipo mais importante de amor, que nossa força interior é muito maior do que imaginamos, e que nunca é tarde para recomeçar. Helena levantou a taça. Então brindo a todos vocês, que me mostraram que família não é apenas sangue, é escolha, e brindo a mim mesma por ter tido coragem de lutar pela minha dignidade quando seria mais fácil aceitar a humilhação. Ah, Helena! Todos gritaram em uníssono. Mais tarde, quando os convidados foram embora, Helena ficou sozinha no jardim, observando as estrelas. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Isabela, que agora morava em outra cidade e havia encontrado um emprego em uma empresa de arquitetura respeitável. Dona Helena, vi nas notícias que a senhora abriu uma consultoria para mulheres vítimas de violência financeira. Estou muito orgulhosa. A senhora é uma inspiração. Helena sorriu. Sua consultoria, Recomeçar, apoio a mulheres em crise, havia nascido do desejo de ajudar outras mulheres que passavam pelo que ela havia passado. Em poucos meses, já havia ajudado dezenas de mulheres a entender seus direitos e recuperar sua independência financeira.
Olhou para a casa, que era verdadeiramente sua, para o jardim que havia florescido sob seus cuidados, para a vida que havia reconstruído com suas próprias mãos. Maurício havia tentado descartá-la como se fosse lixo, chamando-a de velha demais. Mas Helena havia descoberto que não estava velha, estava madura, não estava acabada, estava começando, não estava descartável, estava invencível. A mulher que chorou humilhada naquela noite terrível havia se tornado uma mulher que outros admiravam e respeitavam. A esposa abandonada havia se tornado uma empresária bem-sucedida. A vítima havia se tornado uma guerreira. E enquanto olhava para as estrelas naquela noite perfeita, Helena sorriu, sabendo que sua verdadeira história não havia terminado naquela festa de aniversário devastadora. Na verdade, havia apenas começado.